Tá, joia. Posso começar? Não se preocupe. Bom, gente, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Laís, eu sou médica radiologista, atuo principalmente nas áreas de neuroradiologia e de cabeça e pescoço. E a convite da Liga Acadêmica de Neurologia e Neurocirurgia, vou falar um pouquinho sobre os padrões de imagem nas desordens tóxicas e metabólicas. Eu escolhi esse artigo da Radiographics, né, porque é um artigo que está bem didático, né, e fala justamente sobre os padrões de imagem, o que faz com que a gente tente chegar no diagnóstico diferencial mais preciso. Se vocês quiserem dar uma olhadinha, é um artigo que está bem interessante. Então, as desordens tóxicas e metabólicas são incomuns, né, mas é importante o conhecimento dessas desordens porque eles podem causar resultados catastróficos, né, se a gente não tiver um manejo adequado e rápido. Então, é muito importante a imagem ter um papel fundamental, justamente porque muitos desses pacientes chegam num pronto-socorro com confusão mental, pacientes chegam rebaixados, e às vezes a imagem é que vai fazer com que a gente suspeite desse diagnóstico. Então, eles têm um padrão típico de envolvimento, né, do crânio, né, do encéfalo, geralmente bilateral e simétrico, e podem acometer tanto os núcleos cinzentos profundos, né, os núcleos da base, quanto a substância cinzenta cortical e a substância branca periventricular. Geralmente, como eu falei, esses pacientes se apresentam no pronto-socorro com disfunção cerebral global, caracterizada tanto por um estado confusional agudo ou um delírio. E a imagem vai ajudar tanto a gente diagnosticar a doença em pacientes que têm aquele achado bem típico, né? Então, a gente consegue praticamente fechar o diagnóstico em caso que a gente tem o achado de imagem típico com o quadro clínico associado, né? A gente vai poder estreitar o diagnóstico diferencial. Nesses casos, a gente vai utilizar esses padrões de imagem que esse artigo fala. Então, a gente consegue estreitar esse diagnóstico diferencial e a gente também pode trazer dados prognósticos, né? Nos casos de pacientes que acometem, tem lesões extensas da substância cinzenta, geralmente esses desfechos são mais desfavoráveis. Então, como falei, o padrão de imagem são lesões bilaterais e simétricas, o que diferencia de tumores, né? Os tumores geralmente não são lesões bilaterais e simétricas. Pacientes com neuroinfecções geralmente também não são bilaterais e simétricas. Pacientes com doenças degenerativas, algumas podem ser simétricas e bilaterais, mas num aspecto totalmente diferente. Então, outro achado que é bem comum dessas desordens é a difusão restrita, né? Geralmente, esses pacientes têm restrição à difusão, mas não é uma restrição à difusão causada por um edema citotóxico, que é o edema que a gente vê no caso do paciente que tem AVC. Isso daí ocorre por uma excitotoxicidade. Então, é uma outra fisiopatologia, certo? E não significa que exista morte celular. Muitos desses casos é reversível. Então, diferenciando também de um caso de tumor, essas entidades têm nenhum ou leve efeito de massa, que no tumor a gente já vê, né? Geralmente um efeito de massa importante, e a maioria das vezes eles não têm realce, mas podem ter sim realce. Então, os locais mais acometidos, né, como eu já citei, é a substância cinzenta cortical, os núcleos cinzentos profundos, o tálamo também é bastante acometido, substância branca periventricular e corpo caloso. Esses são os principais, mas outras áreas também podem ser acometidas. Então, aqui é um quadrinho que mostra as principais causas das desordens tóxicas e metabólicas, né? Aqui acima são as endógenas, né? São substâncias que a gente já produz que podem causar essa toxicidade e abaixo são as substâncias exógenas, né? Então, dentro das endógenas, as encefalopatias hipertensivas, as desordens da glicose, desordens da paratireoide, a encefalopatia hepática, tanto pelo acúmulo de manganês quanto pelo acúmulo de amônia,
né? A encefalopatia urêmica, a síndrome de desmielinização osmótica, a deficiência de cobalamina, vitamina B12 e as exógenas, né, substâncias exógenas causando a neurotoxicidade. A gente pode ter o álcool, né, causando tanto a encefalopatia de Wernicke quanto a Marquia-Favre-Bingham, né, a doença de Marquia-Favre-Bingham, também causada pelo álcool. Os agentes industriais, tanto metanol como tolueno, gases, né, inalados, tanto os pesticidas como o monóxido de carbono, drogas ilícitas, heroína e cocaína, agentes quimioterápicos, metotrexato, a fludarabina são os principais, né, agentes imunossupressivos, né, os bloqueadores de TNF, a ciclosporina, e outras medicações potencialmente neurotóxicas, como metronidazol e a vigabatrina. Então, eu escolhi as principais para poder a gente citar, porque realmente são muitas causas, né? Então, eu vou falar um pouquinho de cada uma delas, das principais. Então, o padrão de envolvimento, o dano e a extensão e a possibilidade de reversão, né? Então, todos esses dados estão relacionados principalmente à intensidade e ao tempo de exposição. Então, totalmente diferente a uma exposição a 1 hora, a uma droga, né? Ao álcool, no caso, de uma exposição crônica e acentuada, certo? Então, aqui é a imagem do artigo, que mostra esses 9 padrões de imagem, né, que a gente geralmente vê nessas desordens. Então, o padrão mais encontrado é esse A, eu vou citar algumas doenças que a gente encontra no padrão A, mas é um padrão que acomete tanto os tálamos, os glóbulos pálidos, os putames e os núcleos caudados, né? Pode acometer, não necessariamente acomete todos eles. O padrão B é um tipo de acometimento do núcleo denteado do cerebelo, certo? No padrão C, isso daí vocês, porque eu estou sem a seta para poder mostrar, mas a alteração é o que está branco, tá? No caso, na ressonância seria o hipersinal. Então, na imagem C, a gente consegue ver esse hipersinal cortical na substância cinzenta cortical. Então, é um outro tipo de padrão que a gente observa nessas desordens. No tipo D, já esse padrão está acometendo a substância branca periventricular. No tipo E, ele acomete o trático córtico espinhal, certo? No F, a gente consegue ver o corpo caloso ali acometido. No G, também é a substância branca periventricular da mesma forma que na D, só que no G já é um aspecto assimétrico. No aspecto, na imagem H, a gente consegue ver também a substância branca acometida, mas um padrão mais acometendo a região parieto-occipital. E no tipo I, a gente consegue ver o acometimento do aspecto central da ponte. Então, as doenças que têm esse padrão 1, que é o padrão de envolvimento dos núcleos da base e ou o tálamo, né, a gente separou, o artigo, no caso, né, separa em 3 subtipos. O primeiro subtipo, que é o padrão 1A, a gente vai ver o quê? Hiperintensidade em T2 e flash, certo? Diferente do 1B, que a gente vai ver hipointensidade em T2, e 1C, hiperintensidade em T1. Então, para poder vocês entenderem, chegou uma imagem, um paciente com um quadro clínico de uma desordem tóxico-metabólica, certo? Ou então com rebaixamento e a gente não sabe o que é. Se eu vejo que ele tem uma hiperintensidade em T2 e FLE nos núcleos da base, eu vou pensar aqui no padrão 1A, certo? Encefalopatia de Wernicke, intoxicação por metanol, intoxicação por monóxido de carbono, toxicidade relacionada à vigabatrina ou encefalopatia urêmica. Se eu já vejo uma hipointensidade em T2, que é o padrão 1B, eu já vou pensar em outras entidades. No caso, tolueno, ou a hipofunção da paratireoide, ou desordens relacionados ao hiperparatireoidismo.
certo? E se for um padrão 1C, que aí já vai ser hiper-NT1, certo? Então, é por isso que é importante a gente diferenciar aqui o que é hiper-NT2 e FLE, hipo-NT2 e hiper-NT1. Então, uma alteração que eu geralmente vejo como hiper-NT1 vai ser o quê? A esteatopatia diabética, a encefalopatia hepática crônica e as desordens relacionadas à paratireoide. Então, entrando no padrão 1A, que a gente avalia o quê? Hiper-NT2 e FLE, certo? Então, eu escolhi as principais, mas as que mais acometem, né? A encefalopatia de Wernicke, intoxicação por metanol, monóxido de carbono, toxicidade relacionada à vigabatrina e encefalopatia urêmica. Então, falando um pouquinho da encefalopatia de Wernicke, ela é relacionada ao consumo crônico e frequente de álcool em 50% dos casos, certo? E muitas outras causas, como hiperímese, tanto gravídica, tanto relacionada com a quimioterapia, transtornos alimentares, né, pacientes com bulimia, com anorexia, e a cirurgia bariátrica também podem causar a deficiência da tiamina, né, que é a vitamina B1. Então, por que, né, que ela causa isso? Né? A tiamina é responsável pela manutenção dos gradientes osmóticos através da membrana celular, garantindo sua integridade. Então, a tríade clínica típica, né, da encefalopatia de Wernicke é o quê? A disfunção ocular, caracterizada pelo nistagmo e a oftalmoplegia, a ataxia e a confusão mental. Só que ela só é encontrada em 30% dos casos, a tríade, né? A ressonância é mais sensível, né? A gente pode ter como achados a atrofia cerebral e microhemorragias na fase crônica, certo? E na fase aguda, a gente pode ver o quê? Achados típicos de desordens tóxica e metabólica. Como eu falei, hipersinal, entre 2 e FLE, bilateral e simétrico, com difusão restrita. Nesse caso, alguns casos podem apresentar realce pelo gadolínio, certo? E eles acometem principalmente as regiões ao redor do terceiro ventrículo, que é o tálamo medial, o corpo mamilar, o hipotálamo, o teto do mesencéfalo, a substância cinzenta periaquedutal e o putâmio. Menos comumente podem também acometer o bulbo, cerebelo, núcleos de nervos cranianos e o córtex perirrolando. Então, aqui uma imagem, paciente com encefalopatia de Wernicke. Então, aqui na imagem A, a gente consegue ver o hipersinal bilateral, são ponderações Clare, nessa de cima, certo? Um hipersinal bilateral e simétrico acometendo o aspecto medial dos tálamos. Na imagem B, a gente consegue ver o acometimento do hipotálamo. Na imagem C, a gente consegue ver o acometimento da substância periaquedutal e do teto do mesencéfalo, certo? Da mesma forma, na imagem D, o aspecto posterior da ponte. Na imagem E, um T1 pós-contraste, a gente consegue ver uma captação nos corpos mamilares, e na imagem F, a gente também pode encontrar hipersinal cortical ao nível da região perirrolândica. A intoxicação por metanol é uma outra causa, né, encontrada no padrão de imagem 1A. O metanol é um forte depressor do sistema nervoso central, geralmente encontrado em solventes, perfumes, removedores de tinta e misturas de gasolina. Pode ser inalado ou ingerido acidentalmente. Os casos decorrentes de ingestão de bebida alcoólica, geralmente, né, a gente, quando tem casos decorrentes de ingestão de bebidas alcoólicas adulteradas, que é a aguardente, né? Ela pode causar uma acidose metabólica grave e os sintomas visuais, gastrointestinais e coma, geralmente, é o quadro clínico desses pacientes. Então, geralmente também esses casos podem ter alta mortalidade porque o diagnóstico é tardio. Então, o que é que vai acometer, né? Então, os núcleos da base podem causar essa necrose, né, bilateral e simétrica, e predominantemente um envolvimento seletivo do putâmen com preservação do globo pálido. Pode ocorrer acometimento da substância branca subcortical e cerebelar e necrose do nervo óptico. E a necrose hemorrágica a gente vai ver como hiperdensa na tomografia
e um hipersinal em flare e hipossinal no T2 estrela, que é a mesma coisa que o gradiente e que o SWI, que são sequências em susceptibilidade magnética, que a gente consegue avaliar tanto calcificação como hemorragia. E ela fica preta nessas sequências. Então, como tem necrose, como tem hemorragia, a gente consegue avaliar dessa forma. Na imagem, vocês vão conseguir ver melhor. A difusão pode ser restrita na fase aguda e a espectroscopia de prótons pode demonstrar uma redução de NAA, que é relacionada à população neuronal viável, né? E picos de lactato. Então, aqui são imagens de ressonância de um paciente com intoxicação por metanol. Então, na imagem A, a gente consegue ver hemorragia mesmo nos putames, né, bilateral. Então, hipersinal em T1, relacionado à hemorragia, né? Na imagem B, da mesma forma, a gente consegue ver hipersinal nos putames relacionado à hemorragia e consegue ver aqui nessa seta preta que tem um acometimento do quiasma. Na imagem C, a difusão, a gente consegue avaliar que tem restrição à difusão. Na imagem D, uma sequência de a SWI, que é a sequência de susceptibilidade magnética, sensiva à calcificação e hemorragia, nesse caso, hemorragia. Então, a gente consegue ver esse halo de hipossinal ao redor dos putamen e na substância branca, tanto frontal quanto parieto occipital bilateral de aspecto simétrico, né, relacionado à hemorragia. E aqui na espectroscopia de prótons, a gente consegue avaliar um pico de lactato, usualmente encontrado nesses pacientes. Então, vamos agora para a intoxicação por monóxido de carbono, né? Também dentro do padrão 1A de acometimento, né? É um gás inodoro incolor, produzido pela combustão incompleta de combustíveis, causa envenenamento por inalação acidental, né? O monóxido de carbono tem uma afinidade de 200 vezes mais pela hemoglobina do que o oxigênio, né? E o globo pálido geralmente é o mais acometido, né? Porque ele é sensível à hipóxia. Então, na tomografia, a gente avalia o quê? Uma hipoatenuação bilateral e simétrica e na ressonância, um hipersinal em T2 de flare com a borda fina hipointensa. Difusão restrita, hipossinal em T2 extremo e SWI e a substância branca também pode ser acometida na fase subaguda, certo? E os locais menos acometidos, hipocampo, núcleo caudado, putamen, tálamo, cerebelo, corpo caloso e córtex. Então, não há muito texto aqui, imagem é o que a gente precisa avaliar. Então, acometimento principalmente dos globos pálidos, bilateral e simétrico em flare na imagem A, certo? Na imagem B é uma difusão, sequência ponderada de difusão tanto a B quanto a C, a gente vê essa restrição à difusão na substância branca bilateral e simétrica, que na C teve resolução após a retirada do fator causal. Então, a outra causa de intoxicação que acomete o padrão tipo 1A é a vigabatrina, né? A vigabatrina é uma droga antiepilética utilizada para tratamento de espasmos infantis. 1/3 dos pacientes desenvolvem, né? Principalmente menores de 1 ano, que é o que tem maior risco. O curso frequentemente é assintomático, né? Mas ele é reversível com a suspensão do medicamento. Na ressonância, os achados típicos de encefalopatia tóxica, né? Hiper em T2 de flare, com difusão positiva, certo? Acometendo globo pálido, tálamo, tronco cerebral dorsal e núcleo genital. Então, assim, todos esses casos, gente, é importante a história clínica, né? Nesse caso aí, a história clínica do paciente com espasmo, com convulsão, em uso de vigabatrina, a gente tem que pensar com o achado de imagem dele, certo? Então, aqui, a sequência ponderada de difusão, que a gente vê um hipersinal bilateral e simétrico, né, acometendo os globos pálidos, certo? E na imagem B, o aspecto posterior do mesencéfalo, que quando retirado o medicamento, na imagem C a gente já não vê mais a alteração.
A encefalopatia urêmica, ainda no padrão 1A, é um distúrbio metabólico que ocorre no contexto de insuficiência renal aguda e crônica, uma complicação resultante da presença de toxinas urêmicas endógenas. As manifestações clínicas, a gente pode ter pacientes com distúrbio de movimento, tremor, mioclonia, convulsões, distúrbios cognitivos e comprometimento de estado mental. Três padrões de imagem a gente pode encontrar. Tanto envolvimento dos núcleos da base, quanto envolvimento cortical, subcortical e envolvimento da substância branca. Então, o que é importante nesse caso é a história clínica e os achados laboratoriais, né, de pacientes com insuficiência renal. Né? Então, o achado bem típico, né, de encefalopatia urêmica é o sinal do garfo lentiforme, né, que é o quê? E geralmente esses pacientes que têm esse sinal, eles têm coexistência de acidose metabólica, certo? Então, é o hipersinal em T2 de Flair na substância branca que envolve os núcleos lentiformes, ou seja, nas cápsulas internas e externas e lâminas medulares, delimitando os limites lateral e medial do putame, e mais comumente é encontrado em pacientes com diabetes. Então, aqui na imagem em Flair, uma ressonância em Flair, certo? A gente consegue ver o quê? Esses duas lâminas, né, de hipersinal, que é justamente a substância branca acometida ao redor do putamen, certo? Mostrando como se fosse um garfo, né? Por isso que ele chama de sinal do garfo lentiforme. Então, o padrão B, que agora, diferente do padrão A, hiperintensidade de sinal, a gente vê hipointensidade em T2, tá? Então, tanto causada pela intoxicação por tolueno, quanto alterações da paratireoide, desordens da paratireoide. Então, o tolueno, certo, é um componente mais importante dos solventes industriais, encontrado em colas, diluentes e tintas, pode ser rapidamente absorvido pelo sistema nervoso central. Os achados clínicos e de imagem relacionado ao uso crônico pode ter um comprometimento cognitivo grave, né? E a ressonância a gente vai ver o quê? Um hipersinal em T2 de Flair na substância branca, e aí é onde está a diferença do padrão A. Então, a gente vai ver hipossinal em T2 nos núcleos da base e na substância negra. Pode também encontrar atrofia cerebral e cerebelar, afilamento do corpo caloso e dilatação ventricular, certo? Então, aqui é uma ressonância com imagens ponderadas em T2, que a gente vê esse hipossinal, certo? Está bem preto aqui, nos tálamos, nos globos pálidos, de aspecto bilateral e simétrico, tá? Então, a outra causa de padrão 1B é a hipofunção da paratireoide ou hiperparatireoidismo. Então, a hipofunção da glândula paratireoide, né? E dos produtos dela, né? Então, os achados de imagem, que é que a gente vai ver na imagem, deposição de cálcio nos núcleos da base. Então, esse achado é mais típico, né? É melhor para a gente diferenciar dos outros, porque a gente faz a tomografia, a gente vê aquelas calcificações grosseiras, né? Bilaterais e simétricas, acometendo os globos pálidos, os putames e os caudados. O tálamo, a substância branca subcortical e o denteado também podem ser acometidos. Na ressonância, a gente vai ver o quê? Hiper em T1, hipo em T2 e em T2 estrela, que é o gradiente. Então, aqui, os achados de imagem, né? Na tomografia, imagem A, calcificações grosseiras, bilaterais e simétricas, acometendo os putames, os núcleos caudados e os globos pálidos, e também a substância branca frontal ali, um pouquinho da parietal direita. Em T2, a gente vê o quê? Que é a imagem B, a gente vê esse hipossinal importante, né? Acometendo as mesmas estruturas. E na imagem C, é um T1, a gente vê o hipersinal acometendo as mesmas estruturas, certo? Isso daí faz um diagnóstico diferencial com algumas outras entidades, mas aí o que é importante é a gente avaliar o quadro clínico e os exames laboratoriais do paciente, né? Então, o paciente tem alterações da paratireoide, certo? Do cálcio e PTH.
Então, padrão 1C, né? Agora a gente já foi para o outro padrão. A gente vai ver o que agora? Uma hiperintensidade em T1. Então, quem que entra nesse padrão? A esteatopatia diabética, a encefalopatia hepática crônica e as desordens relacionadas à paratireoide também podem entrar. Tanto que a gente viu na imagem anterior que tinha hipersinal em T1. Então, a esteatopatia diabética, o outro nome dela que a gente conhece é hemicoreia hemibalismo, né? Ela é induzida por hiperglicemia e o quadro clínico, geralmente, os pacientes têm movimentos involuntários não padronizados, certo? Por isso que o nome dela é relacionado aos movimentos involuntários, né? Hemicoreia e hemibalismo. Os achados de imagem são típicos, né? Porque, diferente dos outros, esse é unilateral, certo? E também tem o hiperdenso na tomografia, né? E hipersinal em T1, unilateral no corpo estriado, certo? Então, a diferença das outras, por isso que é importante a gente saber o padrão de imagem, porque aqui a gente vê um acometimento unilateral, tá? Acometendo o quê? Putamen, globo pálido e núcleo caudado, unilateral. Hipersinal em T1. Agora, indo para a encefalopatia hepática crônica, essa sim é bem comum, a gente encontra bastante, né? É uma síndrome clínica potencialmente reversível que ocorre no contexto de disfunção hepática crônica grave, né? Geralmente são pacientes com cirrose, hipertensão portal ou desvio portosistêmico, é causada pelo acúmulo de manganês, certo? Então, achado de imagem típico, hiper em T1 bilateral e simétrico, acometendo principalmente globo pálido e substância negra. Também pode acometer hipófise e hipotálamo, tá? Então, aqui os achados de imagem. Nessa primeira imagem, imagem A, um hipersinal em T1 bilateral e simétrico nos globos pálidos. Na imagem B, acomete os tratos córticos espinhais também, aí o hipersinal no braço posterior da cápsula interna, né, que é onde passa o trato. E na imagem C, a gente consegue ver um hipersinal no córtex perirrolândico. O padrão 2 o envolvimento do núcleo denteado, diferente do outro padrão 1, núcleos à base. Agora, o padrão 2, o envolvimento do núcleo denteado, a gente vai pensar em quê? Então, a gente viu a alteração de imagem, a gente viu que o núcleo denteado do cerebelo tem alteração. Então, eu vou pensar principalmente em toxicidade induzida pelo metronidazol ou por brometo de metila. Eu vou falar somente da metronidazol, que é o mais comum. O metronidazol é um antibiótico utilizado para tratar infecções bacterianas e protozoárias. Geralmente, essa toxicidade está relacionada ao uso prolongado dele. Pode ser a partir de 25 dias, mas em geral é um tempo mais prolongado. O quadro clínico pode ser, principalmente, mais encontrado a disfunção cerebelar, a disartria, ataxia e dismetria, confusão e as convulsões. Na ressonância, as lesões bilaterais e simétricas acometendo os núcleos denteados do cerebelo. Então, aqui é um achado bem típico, né? Então, a gente viu esse achado de imagem, perguntar se o paciente faz uso de metronidazol. Pacientes internados, às vezes, que fazem muito tempo uso de metronidazol, a gente tem que procurar saber para poder ver a possibilidade de retirar o medicamento e ele melhorar desse quadro clínico. Então, intoxicação pelo metronidazol é isso, o padrão 2, certo? Então, o padrão 3 é o envolvimento cortical proeminente. Então, a gente vê aí na imagem que é substância cinzenta, o córtex, né? Então, geralmente a gente encontra, né, encefalopatia hipoglicêmica e a encefalopatia hiperamonêmica. Eu vou falar principalmente da hiperamonêmica, que a gente tem um achado de imagem típico, né? A hiperamonemia é causada pela insuficiência hepática aguda, né, como principal causa. Pode ser causada por toxicidade de drogas também, valproato e paracetamol, sepse, transplante de medula óssea, nutrição parenteral. Quadro clínico desses pacientes, letargia, vômitos, convulsão e coma. E na ressonância, a gente pode encontrar o hipersinal em T2 de flare bilateral simétrico, com restrição à difusão, principalmente acometendo os giros do símbolo e a ínsula.
Os núcleos da base também podem ser acometidos. E na espectroscopia de prótons, a gente tem esse pico típico, né, que é o pico de glutamina glutamato, que é praticamente patognomônico da encefalopatia paramonêmica. Então, aqui na imagem, a gente imagem A é uma difusão, certo? Sequência ponderada em difusão, a gente vê o quê? Um hipersinal acometendo as ínsulas, né? Ali na frente, na seta anterior, a gente vê acometendo ali no giro do símbolo, certo? E aqui atrás também a gente vê um acometimento um pouco parietal, com, aqui nos asteriscos, uma preservação do occipital, certo? Na espectroscopia, a gente vê o pico típico, né, que é o pico de glutamina glutamato. Pulando para o padrão 6, né, porque eu, como falei, estou mostrando somente os mais comuns, né, os mais importantes, mais típicos, achados típicos de imagem, é o que tem o envolvimento do corpo caloso. Então, a gente consegue ver esse envolvimento do corpo caloso típico na doença de Marquia-Fava-Bingham e na lesão esplenial reversível. Então, a doença de Marquia-Fava-Bingham é uma doença rara, caracterizada por desmielização osmótica e subsequente necrose do corpo caloso. Então, relacionada a quê? Ao uso crônico de etanol e deficiências de vitaminas do grupo B, não somente B1, tá? Outras vitaminas do grupo B podem causar também. E a gente tem duas formas clínicas, a aguda, né, que os pacientes apresentam convulsão e coma, e geralmente tem o envolvimento de todo o corpo caloso, é uma desordem bem grave, né? Os pacientes, em geral, evoluem para a morte. E a crônica, né, que é uma encefalopatia leve, e geralmente a gente encontra lesões focais no corpo caloso. Na forma mais crônica, a gente pode encontrar também atrofia cerebral, até porque são pacientes que utilizam o etanol por um uso crônico, né, e a gente consegue visualizar essa atrofia cerebral nesses pacientes. Na ressonância, pode ter hipersinal em T2 e flare, pode ter, não é o achado encontrado, né? No aspecto central do corpo caloso, né? Ele preserva os aspectos laterais do corpo caloso e formando como se fosse o sinal do sanduíche. Pode ter restrição à difusão e na fase crônica a gente consegue ver a atrofia do corpo caloso. Então, aqui, uma ressonância T1 sagital, certo? Se vocês avaliarem aqui o corpo caloso, o aspecto posterior dele, né, tá com hipossinal, né, essas setas brancas apontando aqui o hipossinal no aspecto posterior, o esplênio do corpo caloso, certo? E já na imagem B, a gente consegue ver o que? Aí a imagem B é uma traxografia, né, o tensor de difusão. E a gente consegue ver que tem a perda dessas fibras, né? No esplênio do corpo caloso, geralmente causado na doença de Marquia-Fava. E o padrão 9, pulando também, porque os outros não são tão comuns, o padrão 9 tem um envolvimento central da ponte, e é causado na síndrome da desmielização osmótica, certo? Então, a desmielização osmótica é uma forma aguda de desmielização causada por mudanças na osmolaridade férica. Mais comum que a gente vê a correção rápida da hiponatremia e algumas comorbidades podem predispor ao desenvolvimento. Eu trouxe algumas aí nesse quadrinho, né? A correção rápida da hiponatremia, o alcoolismo, transplante de fígado, malnutrição, hipoglicemia e hiperglicemia, azotemia e hemodiálise, são as causas, certo? E as condições que podem predispor doenças da hipofisárias, adrenal e renal, a hiperêmese, histórias de transplante, queimados, né, queimaduras severas, uso prolongado de diuréticos e doença paraneoplásica. E o outro, o último, que eu trouxe para mostrar para vocês, é a síndrome da desmielização osmótica, né? Também padrão 9, né? O achado de imagem típico, né? Que eu trouxe para vocês darem uma olhada. Então, o quadro clínico desses pacientes é o quê? Convulsão, alteração do estado mental, certo? E aí pode ter a história, né, de
correção rápida da hiponatremia, né? Geralmente pacientes internados. E na imagem a gente vai ver o quê? Na ressonância, lesões arredondadas ou em forma de tridente no aspecto central da ponte. Então, essa imagem em A é bem típica, é a imagem do tridente no aspecto central da ponte, né? E pode ter acometimento extrapontino também, como núcleos da base, tálamo e a substância branca hemisférica. Na imagem B, a gente consegue ver ali na seta branca o acometimento da substância cinzenta. E aqui eu trouxe um resumão, né, de todos esses padrões de acometimento e as doenças que o artigo traz para a gente, né? Então, como mostrei o padrão, os padrões de 1 a 9, certo? Então, aqui acima é comprometimento do tálamo, dos corpos mamilares e do teto do mesencéfalo, a gente consegue visualizar na encefalopatia de Wernicke, certo? O comprometimento seletivo do globo pálido com alto sinal na intoxicação por monóxido de carbono e na encefalopatia hepática crônica, só que aqui, nesse caso, o hipersinal vai ser em T1, certo? Diferente da intoxicação por monóxido de carbono. O envenenamento, né, por metanol vai ter o acometimento seletivo, principalmente do putame, né, alto sinal em T2. Nessa outra imagem, então, desordens da paratireoide, intoxicação tolueno, então é baixo sinal no tálamo e nos globos pálidos, certo? Aqui a imagem da direita, esteatopatia diabética, lembrar que unilateral, hipersinal em T1, acometendo o estriato, certo? Unilateral. Então, assim, se vocês conseguirem avaliar, por mais que sejam parecidas, todas elas têm uma particularidadezinha que ajuda a gente a diferenciar, certo? Então, aqui na fileira do meio, o acometimento do núcleo denteado, que a gente vê no intoxicação por metronidazol, da isoniazida, na intoxicação por metilbromida e na encefalopatia de Wernicke também a gente pode ver o acometimento do núcleo denteado. Aqui na encefalopatia hiperamonêmica, então, acometimento de quem? Corte que gira do símbolo, geralmente com preservação das regiões occipitais, certo? Aqui a leucoencefalopatia aguda, né? Hipersinal bilateral e simétrico na substância branca, certo? Na imagem do lado, inalação de heroína, não trouxe porque a heroína a gente geralmente não vê tanto aqui no Brasil, certo? Mas tem esse aspecto de borboleta. E já na fileira de baixo, aqui o envolvimento do trato córtico espinhal, certo? Que a gente pode ver na encefalopatia hepática crônica e na deficiência de vitamina B12, do acometimento do esplênio do corpo caloso, que a gente vê nas lesões reversíveis do corpo caloso. E nessa outra imagem aqui, o acometimento de todo o corpo caloso, que a gente viu também na Marquia-Fava Binami. O PRES, que é a encefalopatia posterior reversível, que a gente consegue, geralmente a gente visibiliza esse edema vasogênico, que não necessariamente é vasogênico, pode ser já um edema citotóxico também, e tem o predomínio parieto occipital. E a síndrome de desmineralização osmótica, que acomete o aspecto central da ponte. Pronto, gente, é isso que eu trouxe para vocês. Essas são as principais, né, desordens tóxicas neurometabólicas e metabólicas, né, que a gente encontra, que tem os padrões de imagem típicos, né, e que a gente precisa pensar nos casos que o paciente chega para a gente e que a gente consegue ver essas alterações de imagem, principalmente bilateral e simétrica. E aí correr atrás dos dados clínicos, né, porque muitas vezes vai ser difícil da gente realmente ter, porque esses pacientes estão rebaixados, né, e tentar fechar esse diagnóstico e tentar estreitar para poder auxiliar nesse tratamento desse paciente. Qualquer coisa, meu e-mail está aí, eu fico à disposição e gostaria de agradecer a Liga pelo convite.
Obrigada. Estão me ouvindo ainda? Então, né? Olá, Laís. Oi, doutora, boa noite. Queremos agradecer à doutora Laís pela palestra excelente. Pedir desculpa também, pessoal, pelos transtornos do começo, que a gente teve um pouquinho de dificuldade, mas já consertamos. Eu acho que o meu fone parou de funcionar no meio da aula. Vocês conseguiram ouvir o restante, né? Sim. Boa noite, pessoal. Eu sou o Derek, sou o vice-presidente da LANC. E a aula que vocês acabaram de ver, a última aula da doutora Laís Macedo, né? Eu vou ler aqui o currículo dela, né? Já que não deu para escutar no começo. Ela tem graduação no curso de Medicina pela Universidade de Cidade de São Paulo, Unicid, em 2011. Residência médica em Radiologia e Diagnóstico por Imagem no Hospital Memorial Arthur Ramos, de 2013 a 2016. R4 em Neuroradiologia no Hospital Memorial Arthur Ramos, de 2016 a 2017. Atualmente atua na área de Radiologia e Diagnóstico por Imagem nas clínicas de RAD, Diagnose e Nova Imagem na cidade de Maceió, e como preceptora da Residência Médica de Radiologia e Diagnóstico por Imagem do Hospital Memorial Arthur Ramos. Tem experiência na área de radiologia, com ênfase em neuroradiologia diagnóstica, e integrante da Sociedade Alagoana de Radiologia. Muito obrigado pela aula, doutora. Obrigada a vocês. Nós temos duas dúvidas. Uma dúvida que mandaram aqui no chat sobre o uso de anfetaminas. Quais seriam as principais alterações encontradas? Se tem alguma que se destaca mais? Não, na verdade a gente pode ver justamente esse aspecto, né? Bilateral e simétrico, acometimento dos núcleos da base, mas não tem achado típico não, sabe? Sim. A próxima dúvida é se tem como diferenciar a esteatopatia diabética de outras afecções que causam hipersinal e T1, tipo hemorragia. Tem sim, né? A gente consegue, hipersinal em T1, como eu falei, a gente consegue ver na encefalopatia hepática crônica, pacientes que fazem diálise, né? Pacientes que fazem diálise, que têm uso de nutrição parenteral ou a encefalopatia hepática, a gente consegue ver o hipersinal bilateral e simétrico, certo? Em T1, tá? Como falei na hemicoreia e hemibalismo, a gente vê o hipersinal em T1, mas geralmente unilateral, certo? Então a gente consegue, vai juntando um quebra, eu digo que a ressonância é como se fosse um quebra-cabeça, né? A gente não consegue, não avalia somente uma sequência, né? Uma ponderação. E juntando esse quebra-cabeça, a gente consegue diferenciar, né? E aí vai a clínica também, né? A clínica é muito importante nesses casos, né? Certo. Muito obrigada, doutora Laís, pela participação. Obrigada a todo mundo que está aqui assistindo, está presente hoje com a gente, vai participar do nosso processo seletivo também. Daremos mais informações em breve pelo Instagram e pelos e-mails.